todos. Bom dia. Mais uma vez, essa vossa compreensão por interromper. Os canais espirituais que se abrem através da boa vontade de cada um de nós permitem que nós tenhamos quase que um acesso direto. Eu digo quase, é sempre necessário vencer às vezes as nossas próprias tendências. Um acesso direto aos nossos benfeitores espirituais, ao nosso anjo da guarda, à espiritualidade superior. E isto merece até algum tempo. Mas interrompo na mesma e vou fazer aqui a leitura do livro Fonte Viva, de uma página, e conto que possam acompanhar, e cujo título é O Herdeiro do Pai. Então Emmanuel vai buscar, neste caso, a primeira carta, ou a carta que Paulo escreveu aos Hebreus, em que ele, procurando orientar o núcleo nascente, diz assim: a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Cede aos poderes humanos, respeitáveis, o que lhes cabe por direito lógico da vida, mas não te esqueças de dar ao Senhor o que lhe pertence. Esta fórmula conciliadora do Evangelho permanece ainda palpitante de interesse para o bem-estar do mundo. Não convém concentrar em organizações mutáveis do plano carnal todas as nossas esperanças e aspirações. O homem interior renova-se diariamente. Por isso a ciência que lhe atende às reclamações nos minutos que passam não é a mesma que o servia nas horas que se foram. E a do futuro será diversa daquela que o auxilia no presente. A política do pretérito deu lugar à política das lutas modernas, ao triunfo sanguinolento dos mais fortes, ao tempo da selvageria, sem peias. Seguiu-se a autocracia militarista. A força cedeu à autoridade, a autoridade ao direito. No setor das atividades religiosas, o esforço evolutivo não tem sido menor. Em vista de semelhantes realidades por que te apaixonas, com tanta veemência por criaturas falíveis e programas transitórios. Os homens de hoje, por mais veneráveis, são herdeiros dos homens de ontem, empenhados na luta gigantesca pela redenção de si mesmos. Poderão prometer maravilhosos reinados de abastança e paz, liberdade e harmonia. Entretanto, não fugirão ao serviço de corrigenda dos erros que herdaram, não só daqueles que os antecederam no campo dos compromissos coletivos, mas igualmente de suas próprias experiências passadas em tenebrosos desvios do sentimento. A civilização de agora é sucessora das civilizações que faliram. As nações que se restauram aproveitam as nações que deslizaram no tempo. As organizações que surgem na atualidade guardam a herança das que desapareceram na voragem da discórdia e da tirania. Examinando a fisionomia indisfarçável da verdade, como hipertrofiar o sentimento, definindo-te em absoluto por instituições terrestres que carecem, acima de tudo, de teu próprio auxílio espiritual. Como pode a casa sem teto abrigar-te da intempérie? A planta do arranha-céu inteligentemente traçada no pergaminho ainda não é a construção mantenedora da legítima segurança. Não existem, pois, razões que justifiquem os tormentos dos aprendizes do Cristo, angustiados pelas inquietudes políticas da hora que passa. Semelhante estado da alma é simples produto de inadvertência perigosa, porque todos devemos saber que os homens falíveis não podem erguer obras infalíveis, e que compete a nós outros, partidários do Mestre, servir e cooperar na obra paciente e longa, mas definitiva e eterna, daquele a quem o Pai constituiu herdeiro de tudo, por quem fez
também o mundo. Vamos unir os nossos pensamentos. Fechar os nossos olhos durante alguns instantes. Colocar em nossa tela mental a figura excelsa de Jesus de Nazaré. Conforme a lição, podemos nos aperceber que quando Jesus veio até nós, Ele já conhecia nossas instituições falíveis, lançar-nos-ia desafios comprometedores ou com compromisso para com o bem, e que tudo aquilo que se construísse mesmo em seu nome, ainda levaria o nosso lado falível, nossas falhas, e tanto é verdade que a história reconhece inúmeros enganos. E ainda hoje estamos todos a trabalhar para fazer melhor, procurando a humildade de reconhecer que somos falíveis. E as instituições são também os nossos lares, onde estamos a construir um mundo melhor a cada dia, procurando despertar a nós próprios. Então, colocando Jesus em nossos pensamentos, deixemos-nos envolver pela sua paz, mas também enviemos o nosso sentimento de gratidão. E conversando contigo, Mestre, dizemos-te que hoje, querido amigo, mesmo com todas as nossas dificuldades, estamos num mundo melhor, caminhando a passos firmes, demorados por vezes, mas sem volta. Estamos a caminhar, Jesus, colhendo cada flor, cada fruto, que colocastes em nosso caminho. À luz dos teus ensinos, Mestre, merecem de cada um de nós um estudo mais profundo, mais acurado, para que com paz e harmonia, mesmo em meio à refrega, apliquemos os teus ensinos. Assim, reunidos nesta manhã, com este intuito, Jesus, vimos rogar-te para que permaneças conosco, continuando a envolver-nos com a tua paz. Sentimos a harmonia dos teus mensageiros, que veem em momentos como este a oportunidade de nos intuírem, abençoarem nossos melhores propósitos, ajudando-nos na própria vigilância, ainda tão necessária. Obrigado, Jesus. Tudo aquilo que de bom produzirmos em emoções, que já nos beneficia, Mestre, beneficie também outros irmãos nossos em necessidade. E é nesta certeza que demos por iniciado o singelo encontro desta manhã, em tua doce companhia, Jesus. Mais uma vez, muito bom dia a todos.
Nós vamos hoje fazer um estudo, já está tudo programado, mas depois desta lição, ou desta mensagem de Emmanuel, deixe-me dividir convosco uma realidade que nos vai faltando muitas vezes, em que nós buscamos o potencial da nossa melhora no lado exterior. E nós somos todos filhos de Deus, nós somos uma joia divina, todos nós. Então nós temos um brilho. E esse brilho, que é colocado em nós desde o início, desde a nossa formação, é aí verdadeiramente que nós vamos encontrar o grande estímulo para saber quem somos. Há um detalhe importante, nenhum de nós vai sozinho. Daí ser importante, instituições, o ombro amigo, as mãos que se estendem e trabalham unidas. Nós valorizemos aquilo que nós somos e não pensemos que aquilo que está à nossa volta tem que ser perfeito, porque nós não somos perfeitos. Então, de tudo aquilo que pudermos tirar de positivo e trabalhar de forma positiva, vamos fazê-lo. Esta mensagem de Emmanuel, e que Paulo procurou transmitir aos seus companheiros hebreus, na altura vai mesmo na questão da instituição em si, do núcleo nascente do cristianismo. E é interessante porque o que é que Paulo está a fazer? Uma coisa maravilhosa, ele está a dizer para as pessoas: não se distraiam. Façam isto não por quem está ao lado propriamente, não façam isto porque querem aparecer, ou seja, o que for. Façam isto sabendo que haverá dificuldades, mas por quem Deus fez o mundo. Ou seja, por nós próprios, pela humanidade, e observando que o orientador maior é Jesus. Os núcleos nascentes cristãos trabalhavam em nome de Jesus. Então, nada de ficarmos a perder tempo querendo que os nossos companheiros do dia a dia sejam perfeitos. Porque não são. Porque nós também não somos. E o que é curioso é transportar isso para a nossa vida no cotidiano. Nossos companheiros de trabalho, o nosso lar. Nós queremos que eles sejam perfeitos. E nós não somos. Então, por que, e a pergunta que a Emmanuel faz é interessante, por que colocar investimento, eu vou dizer cego, na infalibilidade das coisas humanas, quando nós somos falíveis? Simplicidade no processo. Tá bem? Alguém está a vir a casa pela primeira vez? Não tenham receio. Ok, então já vieram pelo menos uma vez. Ótimo, muito bem. A segunda não é a primeira. A segunda vez não é a primeira. A segunda vez não é a primeira. Tem razão. Como é que chama? Márcia. Márcia. Muito bem. Não é. Mas seja bem-vinda, sejam todos bem-vindos. Nós, dentro deste conceito, isto é um chamamento, não é? Regozijem-se todos com a mensagem de Jesus, deixando adentrar a proposta de saúde moral e da paz que proporciona. A grande lógica é deixar adentrar. Okay? Não é só conhecer. Conhecer é fácil. Não é? Conhecer é fácil. A gente estuda, vê... Olha, agora é muito simples. Né? A gente até vê uns vídeos no YouTube e estamos tranquilos, né? Para ver uma série de coisas. Agora, deixar adentrar é essa proposta que, neste caso, Joana d'Ângelis faz, ajudando-nos a entender a própria mensagem de Jesus. Qual é o livro que estamos a estudar? É isso, não é? Não dificultei nada, pois não? Muito bem. E estamos na coletânea de preces espíritas, que é o que vocês têm vindo a estudar. Tudo bem? E muita gente diz assim: mas eu já vi a coletânea de preces espíritas. Em boa verdade, o que acontece é que nós não compreendemos muitas vezes, não estou a dizer no geral, todos, não é? Mas muitas vezes estamos a estudar este capítulo e não vamos ao fundo da questão. E vamos procurar ajudar, que eu sei que já tem sido feito várias vezes, mas nós insistimos, porque é bom para nós também. Logo no início do capítulo, nós temos esta afirmação que é válida constantemente e de forma bastante madura. A forma nada vale. Estamos a falar de preces espíritas, né? A forma nada vale. O pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo suas convicções
e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras com as quais nada tenha o coração. Nós vamos começar por aqui, porque às vezes nós estamos a conversar com os companheiros e estamos a dizer, olha, mas vamos orar nesta situação, naquela outra e por aí fora. E as pessoas dizem assim, mas eu não sei orar. Eu vou fazer aqui uma ponte. Como é que se comunicam os espíritos mais elevados com outros espíritos? Através do pensamento. Através do pensamento, das emoções que fluem. Então, é muito curioso, quando nós vemos relatos de espíritos superiores trazendo mensagens, aliás, sendo-nos trazidas mensagens sobre essas comunicações, é interessante perceber que, mas se não falam, como é que transcrevem palavras? Porque a palavra é uma bênção. É uma oportunidade nossa de transcrever aquilo que nós sentimos. E a nossa linguagem ainda é muito pobre. Ora, então, os espíritos, não utilizando palavras, acabam por comunicar de forma mais rica do que sem as palavras? Claro, porque a mensagem vai inteira. Vai completa. Não é necessário códigos. É uma coisa que a gente às vezes, só a título de curiosidade, já perceberam que quando nós estamos a ler isto, nós estamos a decodificar coisas? Normalmente a gente não pensa nisso, é fácil. Que letra é esta? Quem não tiver a ver não tem problema. É um Q, não é? Depois um U e um E. E a gente lê Q. Ou seja, o nosso raciocínio fez uma ligação de sinais e formou uma palavra. Depois vamos juntando com outras palavras, com outros símbolos, aqui e acolá, umas aspas, uns pontos e por aí fora. Então nós estamos a decodificar coisas. Nós fazemos isso constantemente. E aqui são coisas materiais. E por isso é que nós estamos a ler um livro, e é muito curioso, que nós estamos a decodificar. Tudo bem? Agora, quando vem, e aos poucos, quando vem uma mensagem inteira, ela vem cheia de emoções, vem a lei da afinidade no processo e vem a comunicação como um todo. Então nós captamos e sabemos. A partir daí, nós poderemos tentar transmitir para outros. Se estivermos de espírito para espírito, vamos fazer o quê? Transmitir da mesma forma. Mas entre nós, que precisamos comunicar, já que a nossa captação das emoções uns dos outros não é plena, embora ela aconteça, curiosamente, então nós precisamos de comunicação. Daí, compreendermos isto. A forma, que é a escrita ou verbal, isto é só uma reverberação, isto são sons que vêm da mecânica, nós estamos com as cordas vocais e estamos a ouvir. É a forma. Ou seja, a forma nada vale. O pensamento é tudo. Então, como é que nós comunicamos com os benfeitores, com o nosso anjo da guarda? É com o pensamento. A palavra é um apoio, uma estrutura psicológica para encadearmos ideias para chegar onde queremos. Ok? Então, a oração, né, está no pensamento. Então, quando nós dizemos, olha, ore, mas eu não encontro tempo e por aí fora, o que é que deseja? É que falta um elemento, né? A vontade, pensamento e vontade, os maiores atributos do espírito. Né? Muito bem. A vontade encaminha a nossa emoção e o nosso desejo. As palavras estruturam a ideia. Se for uma oração coletiva, é óbvio que as palavras são importantes, porque depois elas irão conduzir outros pensamentos para obter seus resultados. Ora, aqui nós estamos num processo tão simples de comunicação com a espiritualidade. Constante. Eu, quando desejo o bem a alguém, eu estou a emanar alguma coisa a alguém que vai chegar a essa pessoa. E se eu desejar o bem a essa pessoa, num sentimento de que eu não possa fazer algo diretamente, mas estou, no fundo, a dizer, eu gosto dessa pessoa, o termo que se utiliza é intercessório. Eu estou a interceder por esta pessoa. Então, o que é que nós estamos a fazer? A orar. Quando nós estamos a orar à distância por alguém, também é uma coisa muito curiosa. Vamos imaginar que eu tenho um familiar doente. Então, eu posso. Tem várias maneiras de o fazer. Senhor, ajudai a pessoa tal, assim, 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 assada, ela é merecedora de todos os meus cuidados e carinhos, sou muito grato e por aí fora. Eu estou a estruturar uma emoção quando estou a falar. É o meu raciocínio. Entretanto, eu posso fazer de outra forma. Eu posso fazer a oração emocionalmente, com poucas palavras ou sem nenhuma. Envolvendo a pessoa em luz,
desejando que essa luz venha do Cristo, do meu anjo da guarda, de um benfeitor, seja o que for, para quem gosta de Bezerra de Menezes, quem gosta de outras almas, que não precisam ser santos, nem nada, nem espíritos conhecidos. Qual é aquele médico português muito conhecido? Sousa Martins. Sousa Martins. Muita gente ora para que Sousa Martins auxilie aqui e acolá. E é uma alma trabalhadora do bem. Então, eu estou a imaginar quem? Estou a imaginar o processo a acontecer em torno da pessoa que eu desejo o bem. Ora, eu estou a orar. Não é preciso muitas palavras. Então, é essa oração. Por isso, nós quando lemos isto, a forma nada vale, o pensamento é tudo. E passo. Gente, isso é mais importante do que parece. É uma estrutura de valores, é uma estrutura de comportamento nosso. Então, ore, pois, cada um segundo suas convicções e da maneira que mais o toque. É aqui que estamos a trabalhar, nas convicções, as preces espíritas. Daí este capítulo ser extremamente importante, porque é óbvio que é a nossa emoção que conta, sim senhor, e é bom que nós saibamos disto. Entretanto, as nossas convicções melhorarão a força da nossa vontade, o nosso direcionamento para compreender o que estamos a fazer. Eu só posso ir para aquela segunda fase, o segundo tipo de oração que eu estava a fazer referência, em que eu estou a doar para alguém, à distância, se eu souber que funciona. Porque se eu não souber, ou não acreditar, se eu não tiver essa lucidez, eu faço de forma dúbia. E o meu alcance é curtinho, não sai daqui. Alguns centímetros, já conseguimos. Então é preciso projetar. Então ore, pois, cada um segundo suas convicções e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras, com as quais nada tenha o coração. A emoção que encaminha essa vontade. Tudo bem? Com isto vamos estudar. Então, para pedir a força de resistir a uma tentação. Ok? Muito bem. Então, a primeira coisa que Allan Kardec faz é prefácio. Olha a importância disto. Por que Allan Kardec põe um prefácio antes de cada oração ou orientação? A tal convicção. Ou seja, aquilo que nós sabemos ajuda que na nossa estrutura de caráter, de entendimento sobre as coisas da espiritualidade, nossa finalidade na vida, como é que as coisas se relacionam. Então, se eu tenho esta convicção, eu já creio nisto, eu sei que isto é uma realidade. Quando eu for orar, eu não oro de cabeça, entre aspas, humildade sempre. Eu não oro de cabeça baixa, eu não oro com dúvida, eu oro com convicção, porque eu sei que o que estou a pedir é coerente. Então, este capítulo traz-nos sempre uma espécie de resumo dos valores da doutrina espírita, dos valores morais. Sentiram isso? Captaram? Tudo bem? Então, este hoje é um trabalho muito espiritual. Porque nós vamos orar e vamos trabalhar valores que nos ajudam a orar com convicção. Neste momento, porque este é um assunto que não interessa só a nós, interessa à nossa família, aos nossos amigos, a quem quer que seja. Porque se nós conseguimos transpor a nossa limitação física, nós alcançamos, vou dizer, mais longe, aqueles a quem amamos ou aqueles que porventura não nos amam. Atenção, não tem problema nós termos inimigos, está bem? O importante é nós não termos inimizade. Se alguém quer ser nosso inimigo, tudo bem. Nós não sentimos inimizade por ninguém, tudo bem? Ou seja, amar os nossos inimigos. Espera aí, Casimiro, você está a misturar tudo. Não, gente. Não estou. Por quê? Porque na lei da moral, do crescimento, da nossa libertação, Jesus ensina-nos a orar. Mas como força e mecanismo, instrumentos para que nós alcancemos outras coisas, como, por exemplo, amar os nossos inimigos. E como é que Jesus diz? Amai os vossos inimigos, fazei o bem a quem vos perseguem e orai por aqueles que vos caluniam. Ou seja, orai. O que a gente vai fazer? Como a gente não consegue amar diretamente ainda, e fazer o bem, às vezes, nem sempre se proporciona de imediato, então a gente ora. Ok? Tudo bem? Oração. Prece.
Então nós vamos, por exemplo, aqui, pedir a força de resistir a uma tentação. Este prefácio vai nos dizer quais são os valores que acontecem sobre o processo de tentação. E vamos perceber coisas muito curiosas. Duas origens... atenção, Allan Kardec, eu não consigo deixar de dizer isto. Allan Kardec tem um caráter impressionante. Tão pouco tempo com a doutrina espírita em mãos e tanta sabedoria. O pessoal diz, né? Professor, química, física e por aí fora. Ele era sociólogo também. Ele era pedagogo, essa era a sua atividade, mas ele era um sociólogo. Ele era um psicólogo. Ele era um psiquiatra. Tudo ao mesmo tempo. Ele conhece-nos de maneira impressionante. Então ele diz, duas origens podem ter qualquer pensamento. Pode ter qualquer pensamento mau. Duas origens. A própria imperfeição de nossa alma ou uma funesta influência que sobre ela se exerce. Reparem, lembrem-se, prefácio. Conhecimento. Por que eu tenho, porventura, uma tentação? Então pode ser de duas maneiras. É só isso que Allan Kardec está a dizer. Uma, a tentação pode vir da minha própria imperfeição. Okay? Ou pode ser uma funesta influência que sobre ela se exerça. Até aqui, ok, muito bem. Ele diz, neste último caso, há sempre indício de uma fraqueza, ou seja, se houver uma influência espiritual. Neste último caso, há sempre indício de uma fraqueza que nos sujeita a receber essa influência. Há, por conseguinte, indício de alma imperfeita. Eu até vou ler o prefácio todo e a gente volta atrás, está bem? De sorte que aquele que venha a falir não poderá invocar por escusa a influência de um espírito estranho, visto que esse espírito não o teria arrastado ao mal se o considerasse inacessível à sedução. Quando surge em nós um mau pensamento, podemos, pois, imaginar um espírito maléfico a nos atrair para o mal, mas a cuja atração podemos ceder ou resistir, como se tratara das solicitações de uma pessoa viva. Devemos, ao mesmo tempo, imaginar que, por seu lado, o nosso anjo guardião, o espírito protetor, combate em nós a má influência e espera com ansiedade a decisão que tomemos. A nossa hesitação em praticar o mal é a voz do espírito bom a se fazer ouvir pela nossa consciência. Reconhece-se que um pensamento é mau quando se afasta da caridade, ou seja, eu já estou a reconhecer a tentação, que constitui a base da verdadeira moral, quando tem por princípio o orgulho, a vaidade ou o egoísmo, quando a sua realização pode causar qualquer prejuízo a outrem, quando, enfim, os induz a fazer aos outros o que não quereríamos que nos fizessem. Então, o que é que ele faz? E agora eu vou voltar atrás, está bem? Já percebemos a ideia toda, agora vamos voltar atrás. A estrutura está feita, ou seja, há dois tipos de tentações. Uma que é da minha alma, eu mesmo tenho uma tentação, ou pode ser um espírito. O que é que Allan Kardec está a fazer com tudo o resto, que vamos ler outra vez? O que é que ele está a fazer? Ele está a preparar-nos para fazer uma oração. Ou seja, se for uma influência infeliz, eu posso resistir a essa influência infeliz. Posso? Ok. Então estamos de acordo com Allan Kardec? Eu posso resistir. Sei também que o meu anjo da guarda está próximo e pode me ajudar. Sei também? Sim. Sei. Okay. Está a melhorar. Muito bem. Mas também, tirando a primeira parte, sou eu mesmo. Okay? Ou seja, a tentação que eu esteja a sentir, seja mesmo pelos meus valores morais ainda não bem estruturados. Okay? Então eu até aqui estou a perceber estas coisas. Então, para lá. Por que a importância do prefácio? Como é que eu vou orar? Se eu não sei estas coisas, sabe o que é que a gente faz normalmente? Senhor, afasta este espírito mal de mim. Ele está a influenciar-me. É o que a gente faz. Por quê? Porque a culpa... Perdão. 50 cêntimos, né? A responsabilidade não é minha. É dos espíritos que querem me empurrar.
Então a minha oração é desarrazoada, é revoltada, é sem sentido. É só uma emanação de emoções desencontradas. Não há uma pacificação interior para eu comunicar com o meu benfeitor espiritual. E é assim que funciona. Que é, eu quando falo de forma desesperada, acontece mais ou menos como alguém que vem a correr atrás de nós para explicar uma coisa e não para de falar e mistura tudo. O que é que nós fazemos? Calma. Calma. Fala devagar para eu entender. E quando nos acalmamos para falar, estamos mais aptos para ouvir a orientação. É simples assim. Não é? Tudo bem? Espera aí. Então, eu vou ter uma oração mais madura? Vou. Porque tenho consciência do processo. Sei que se uma entidade porventura me procura levar a maus pensamentos, é porque eu estou em sintonia com ela. Então a minha oração já não vai ser para afastá-la. Olha a diferença. Olha como nós vamos crescendo em coisas tão simples. A minha oração já será para que eu tenha forças para resistir. Porque se esta entidade está conosco, é porque eu criei sintonia com ela. Detalhe importante. Dizem-nos os espíritos superiores que nós, por hábito, e eu sei que não acontece com ninguém aqui, ninguém, nós, por hábito, reclamamos do psiquismo à nossa volta, do ambiente que não está bom. Eu entro ali e sinto aquilo, e reclamamos. Detalhe curioso. Nós viemos para a Terra e sabíamos o que íamos encontrar na Terra. E pedimos, imploramos para reencarnar na Terra. A maior parte de nós ainda está meio que adormecido, com valores entorpecidos também. Então, se eu mergulho na Terra, eu quero viver na espiritualidade superior? Não, foi para aqui que eu vim. Então eu vou me fortalecer para vencer as coisas de hoje. E não sofrer imaginando aquilo que eu quero e que ainda não tenho. Então a oração ganha outro sentido. Eu não vou reclamar que tem uma entidade a me prejudicar. Eu vou pedir forças para resistir e vou pedir por ela. Porque é minha irmã ou meu irmão. Uau! Então eu fui à casa espírita para pedir para me afastarem os espíritos, que a minha vida está uma desgraça. Eles estão a pedir que eu ore por quem quer me prejudicar. Não somos nós. Foi Jesus. Amai os vossos inimigos. Fazei o bem a quem vos persegue. Orai por quem vos calúnia. E ele não estava a dizer, fazei isto por aqueles que vocês veem, a Marcela, a Carolina, sabe? A Nina não, está bem? Não fazer isso por aqueles que vocês veem. Façam isto por todos. E hoje, como espíritas, nós sabemos que os espíritos não são lençóis esvoaçantes, sem organização, não. São pessoas exatamente como nós. Joias divinas, com um brilho próprio, e que necessitam de auxílio para despertar e fazer com que esse brilho cresça, se desenvolva. É a base de agressividade que isso vai acontecer? Só o amor constrói. Então a minha oração não vai ser diferente se eu souber estas coisas? Então vamos ler agora. Então quando surge em nós, um mau pensamento, podemos, pois, imaginar um espírito maléfico, ou seja, que esteja a viver ondas de malevolência, a nos atrair para o mal. Mas a cuja atração podemos ceder ou resistir, como se tratar das solicitações de uma pessoa viva. Olha, não gosto de fulano, vamos lá ter uma discussão com ele para pôr no lugar dele. Eu sou muito amigo seu, eu vou. Estamos em sintonia. Não, peraí, agora sim. Olha, tem calma. Tem calma. Vamos pensar melhor. O que aconteceu? Ou seja, eu não cedo à tentação da agressividade, mas estava sendo induzido por uma pessoa que se afiniza comigo. Ok? Não faça isso, Nina. Tá bem? Vamos lá. Devemos, ao mesmo tempo, imaginar que, por seu lado, o nosso anjo guardião, o espírito protetor, combate em nós a má influência. Em nós. Ele não combate a má influência. Ele não está combatendo o espírito. Não faz isso. Combate em nós
a má influência e espera com ansiedade, com gosto, a decisão que tomemos. Ele está conosco. Então, quando eu vou orar, eu sei que Ele está ao meu lado. Okay? A nossa hesitação em praticar o mal é a voz do Espírito bom a se fazer ouvir pela nossa consciência, porque nós sabemos o que está errado e o que é certo. Nós sabemos. É uma emoção, porque nós somos filhos de Deus e essa lei está em nós. Então, até aqui, não se torna mais simples. Parece que faz luz na nossa mente. Reconhece-se que um pensamento é mau, e aqui eu vou avaliá-lo, né? Perceber que é uma tentação, porque senão eu não sei que é uma tentação. Reconhece que um pensamento é mau quando se afasta da caridade, o que constitui a base da verdadeira moral. Portanto, quando afasta da caridade, que constitui a base da verdadeira moral, é uma tentação, é um mau pensamento. E ainda quando tem por princípio o orgulho, a vaidade ou o egoísmo. Espera aí, mas como é que eu faço para perceber se tem no princípio o orgulho, a vaidade ou o egoísmo? Como é que eu faço para sentir isto? É um mau pensamento, mas, por exemplo, eu quero tomar algo de alguém que eu acho que não é só do meu interesse, mas que é justo. E aí eu começo a pensar, mas espera aí, eu normalmente, nas minhas emoções, eu confundo justiça com vingança. Eu acho que isto é justo, eu vou lá e é justo que eu lhe agrida. Espera aí, qual é o objetivo de ir ter com alguém? É resolver uma contenda de forma a que as coisas se resolvam ou apenas para demonstrar a minha força? É vingança, não é justiça. Jesus, quando diz: bem-aventurados os que têm sede de justiça, do que é justo. Ele não fala bem-aventurados os que têm sede de vingança. Justiça. Então, eu vou refletir também sobre essas coisas para que eu cresça e comece a compreender estes processos. Eu só percebo que é uma tentação desde que eu tenha visão sobre isto. E ainda quando a sua realização pode causar qualquer prejuízo a outrem. Quando, enfim, nos induz a fazer aos outros o que não quereríamos que nos fizessem. Também orientação de Jesus. Então, agora vamos orar. Está bem? Agora, com este conhecimento, está bem percebida a estrutura do capítulo? Sim? Não é uma coisa para ler seguido, aparece. Não. Primeiro raciocínio. Pensa nos conceitos que Allan Kardec está a trazer. Aí sim vou ler a prece. Mas não é para ler como sendo a prece que eu vou fazer. É só uma orientação de como nos podemos dirigir à espiritualidade, o que é um outro ensino. Mas não é uma ladainha, não é uma reza, é uma orientação de como podemos elaborar a nossa prece. Okay? É só uma orientação. E tem que ser assim? Não. Eu continuo a ver e respeito, atenção, pessoas que dizem assim: não, Casimiro, eu leio esta prece, mudo só os nomes que lá estão, mas eu leio a prece. Tudo bem. Tudo bem. Por quê? Porque é um primeiro momento. Agora, quando puder, dê o salto. Não vá procurar coisas escritas. Absorva o conceito e fale com Deus. Fale com Jesus. Fale com o seu santo preferido. Fale com Nossa Senhora de Fátima. Com Nossa Senhora da Aparecida. Com quem quiser. Mas fale do seu coração. Não fique a depender de uma coisa que pode não ter à mão. Tudo bem? Amigo comandante? Ok? Ou seja, isto é só uma referência. Então, depois de saber aquelas coisas todas, eu posso, com consciência, orar assim: Deus Todo-Poderoso, não me deixe sucumbir à tentação que me impele a falir. Os espíritos benfazejos que me protegeis, afastai de mim este mau pensamento e dai-me a força de resistir à sugestão do mal. Se eu sucumbir, merecerei expiar a minha falta nesta vida e na outra, porque tenho a liberdade de escolher. Eu estou a pedir e estou a fazer um exercício mental de perceber que a responsabilidade é minha. Estou a pedir intercessão, auxílio, mas reconheço que o trabalho é meu. Tudo bem? Olha, a prece tornou-se tão simples. Não é? E isto é maravilhoso, gente.
eu não sei, algo me diz aqui que ainda vamos fazer algum exercício aqui antes. Exercício não é físico, não é espiritual. Antes de acabar o trabalho. Mas vamos lá. Ação de graças pela vitória alcançada sobre uma tentação. Bom, aqui eu já estou a agradecer, né? Já estava a pedir. Tudo bem? Prefácio. Aquele que resistiu a uma tentação deve-o à assistência dos bons espíritos, a cuja voz atendeu. É bem verdade que deve a nós que resistimos também, claramente. Mas se nós pedimos uma ajuda, devemos reconhecer, agradecer, sermos gratos. Cumpre-lhe agradecê-lo a Deus e ao seu anjo da guarda. Tudo bem? Este é um prefácio simples. Algum segredo aqui? Não. Acho que é da própria lei do nosso bem-estar. Alguém nos faz o bem e nós nos tranquilizamos, enquanto não fazemos uma chamada, não ligamos e dizemos, olha, muito obrigado por aquela situação, e quando não fazemos fica uma espécie de peso na consciência. Muito bem. E como é que se faz então? Reconhecendo que foi ultrapassada a tentação e que fomos auxiliados. Ou seja, é preciso também reconhecer isso. Né? Muitas vezes o que acontece, ainda bem que eu tomei aquela... Nós pedimos. E depois esquecemos que pedimos. E eu fui tão inteligente. Fui por ali e fiz aquilo, né? Okay? É só fazer referência a isso. Volta a meia, acontece essas coisas. Meu Deus, agradeço-te o haveres permitido eu saísse vitorioso da luta que acabo de sustentar contra o mal. Faze que essa vitória me dê a força de resistir a novas tentações. E a ti, meu anjo guardião, agradeço a assistência com que me valeste. Possa a minha submissão aos teus conselhos granjear-me de novo a tua proteção. Opa! Olha o detalhe. Quero sintonia. E no esforço que eu fiz agora, desejo que continues a me auxiliar. É uma coisa muito curiosa. Nós, enquanto espíritas, não é que nós acreditemos nisto, atenção. Nós sabemos que é assim. Então, nós, quando vamos, ou quando vimos para o nosso processo de reencarne, nós não estamos aqui isolados, olha, vai lá para baixo e resolve. Não, há toda uma pleia de espíritos, de familiares nossos que nos acompanham na espiritualidade e outros que reencarnamos em paralelo, contemporaneamente. E é interessante, eu já agora uma pequena parte, eu acho curioso quando a gente diz assim, estou a pedir pelos meus familiares encarnados e desencarnados. Mas quando eu penso nos desencarnados, eu penso no que eu os conheci enquanto encarnados. Mas eu tenho tantos irmãos na espiritualidade que fazem parte da minha família. Então, peço pelos que estão encarnados, pelos que estão desencarnados e conheci enquanto encarnados, por aqueles que eu não me lembro, que eu conheço. Não me lembro neste momento, não me recordo, as memórias estão arquivadas, mas quero agradecer-lhes todo o empenho por essa minha existência e pelo acompanhamento. Então, quando estamos a pedir isto, o que é que acontece? Ou a fazer referência a isto, é que quanto mais nós investimos em nós, mais eles investem em nós também. Por isso é que Jesus dizia, a quem mais tiver, mais será dado. Eu penso que Jesus nos conhecia muito bem. E conhecia as leis. Não vos parece? De forma profunda. Então ele disse-nos tudo o que nós precisávamos. Ora, então o que ele está a fazer aqui é isto. Eu investi em mim, eu mergulhei na carne, eu estou a investir e estou a melhorar. Naturalmente os benfeitores vão investir mais em nós. Quanto mais nós nos doarmos, mais iremos receber. Por quê? Porque a espiritualidade, o que é que deseja quando nós reencarnamos? Deseja que nós nos melhoremos. E nos melhorando, melhoramos o meio em que nós estamos. Ajudamos os outros a melhorarem. E assim vai. Ora, se eu estou no caminho, sou auxiliado. Se eu saio do caminho, eu não perco proteção, nem amparo. Os benfeitores não me abandonam, não é nada disto. Mas investem menos, porque eu mesmo estou a investir menos no meu desenvolvimento. Ora, então quando ele diz, possa a minha submissão aos teus conselhos granjear-me de novo a tua proteção, é uma realidade. Pode parecer um pouco, olha que eu fiz, agora quero mais. Não, nada disso, natural. Tudo bem até aqui?
nós estamos só a agradecer. Né? Estamos a agradecer, que bom. E tem isto tudo na gratidão? Tem. Consciência. Né? Mas, ó, vamos aqui. Para pedir um conselho. Opa, peraí, para pedir um conselho, o que é que eu faço? Eu procuro um cartomante, gente. É tudo tão mais fácil. Eu vou lá e dizer, eu não sei o meu futuro. Então eu vou lá, vai alguém dizer para mim qual é o meu futuro. Uma pessoa que eu não conheço lado nenhum vai dizer qual é o meu futuro. Ótimo, maravilha, fantástico. Jesus fez muitas profecias, fez, sem dúvida. Eu vou recordar esse processo, esta passagem maravilhosa de Jesus junto ao poço da Samaria. E estava lá uma samaritana a lavar a roupa. E é um diálogo maravilhoso em que nós acabamos por nos aperceber que Jesus, sem estar a nos dizer, olha que eu conheço o vosso passado, eu conheço cada um de vós, Jesus não fazia isso. Ele está num diálogo com a samaritana, ali no poço de Samaria. Impressionante, porque ele sabe com quem está a falar. E ela tenta esconder as coisas, falar de maneira assim meio enviosada para não se declarar. E Jesus o que é que faz? Conversa com ela naturalmente e dá-lhe a entender claramente que a conhece. E ainda assim está com ela. Ou seja, os seus enganos, suas dificuldades e a maneira com que o mundo olhava para ela não era importante para ele. Importante para Jesus era a pessoa. Okay? Então, o que é que ele faz? Ele vai dizer uma coisa muito importante para nós em termos da oração. Ele diz, haverá dia, porque ela pergunta, lembra essa pergunta que ela faz? Alguém se recorda? Onde é que é lícito, onde é que é melhor venerar a Deus? Aqui, na nossa igreja, na sinagoga, ou na sinagoga em Jerusalém? Ele diz, haverá dia em que adorareis a Deus no vosso íntimo, no recato do vosso espírito. Ele está a fazer uma profecia para ela e para a humanidade. Então, quando nós estamos aqui a pedir um conselho, nós estamos a fazer o quê? Estamos a buscar no nosso íntimo essa adoração a Deus, buscando em Deus um conselho. Eu estou a reconhecer forças superiores na minha vida que me orientam. Então, eu vou pedir um conselho. Eu, quando estava a dizer e pedir a cartomante, com todo respeito, os cartomantes e por aí fora, atenção, né? Cada um faz o que faz. A nossa maturidade é que nos leva a buscar o conselho no lugar certo. Aonde? Na nossa comunicação com Deus. Porque todos estamos ligados a Deus. Todos, sem exceção. Se quisermos perceber um pouco, isso é só uma analogia, como é que funciona esta comunicação para buscar um conselho a Deus? Imaginem uma autoestrada. Não se preocupe, não tem portagem, está bem? É só autoestrada. Tem ali uma autoestrada, larguíssima. Com um detalhe, ela vai. E nós, quanto melhor conhecermos os caminhos, mais facilmente vamos. Na fase em que nós estamos, nós precisamos ainda preparar um pouco, porque, reparem, esses conceitos que Allan Kardec traz, é mais ou menos como os cartazes, né, que a gente vê, as placas de X quilómetros para não sei quanto, próxima saída, nós precisamos ainda disto. Okay? E precisamos ir bem, faz parte do nosso processo de entendimento. Lembra que nós estávamos a falar sobre a questão das letras, codificações, né? Então, é todo um estudo para chegarmos lá. Então, a autoestrada está lá. E nós vamos vendo os cartazes. Vai chegar um momento em que nós estamos tão bem nesse processo que já não precisamos dos cartazes. Porque já sentimos. Já vamos. Reparem, nós vamos a primeira vez daqui a Viseu. Eu tenho que ir olhando os cartazes. Bom, agora a gente usa o GPS, né? Mas esqueçam lá o GPS um bocadinho também. Esse está na nossa cabeça, né? Já chegamos lá. Então eu vou olhando para as placas. Próxima saída, Aveiro, Sul, Norte, por aí fora, Viseu, eu vou olhando. Ora, eu ainda faço isto. Mas se eu for lá uma vez, ainda vou olhar. Segunda, ainda vou olhar também. A terceira, quarta, já não olho. Está automático, eu vou. Por quê? Porque abre caminhos. Então, a oração é esse estímulo para que nós tenhamos esses caminhos abertos. Ora, para pedir um conselho, é natural que das primeiras vezes não seja muito fácil de nós ouvirmos o que vem nessa estrada. Porque a estrada tem duas vias, né? Eu não escuto as primeiras vezes. Por quê? Porque eu estou cheio das minhas incertezas e inseguranças. Com o tempo, a gente escuta.
E sabe o que é que vem? Vem paz, vem harmonia, vem aquela coisa em que a gente diz, mas fulano está a dizer isto, ciclano fez aquilo, e não sei o que mais. E aquilo quase que vem assim, num sopro. Esquece. Passa adiante. Sê tu mesmo. És filho de Deus, és filha de Deus. Sê tu mesmo. Vai. Esquece esses ruídos. E nós vamos ouvindo isto, mas ainda somos teimosos. Mas fez-me isto. Mas acreditem, nós vamos vencer essas amarras ao plano físico. Então vou pedir um conselho. É interessante. Um prefácio. Então Allan Kardec, para que eu peça um conselho, vai me dar mais uma aula? Vai. Nós precisamos das placas para chegar lá. Das orientações. Tudo bem? Eu estou começando a compreender a estrutura do capítulo. Estou a gostar disto. Vou estudar de outra forma. Quando estamos indecisos sobre o fazer ou não fazer uma coisa, devemos, antes de tudo, propor-nos a nós mesmos as questões seguintes. Peraí. Já não gostei. Eu vou fazer uma oração, vou pedir um conselho. Allan Kardec diz para eu pensar. Detalhe. Gente, primeiro o nosso trabalho. Ok? Aquilo que eu hesito em fazer pode acarretar qualquer prejuízo a outra? Tenho que pensar. Faço ou não faço? Será que isso causa prejuízo ou não? Vou responder. Está tomada a decisão? Faz outra pergunta. Pode ser proveitoso a alguém? Isto que eu pretendo fazer? Se agissem assim comigo, ficaria eu satisfeito? São perguntas que eu devo fazer a mim mesmo. Peraí. Antes de eu fazer uma prece, pedir um conselho, eu devo utilizar a minha própria capacidade de entendimento? Do que eu já aprendi, do que me já foi trazido? Em trabalheira, era mais fácil pedir para alguém. Pagar muitas vezes. Terceirizar, né? Terceirizar o processo, né? Dar riqueza aos outros. Não, é nosso. Então, peraí. Então, Allan Kardec, repare. Se Allan Kardec fosse daquele gênero que quer toda a gente à volta dele, ele iria dizer assim, qualquer coisa do gênero. Vai, peça urgentemente. E nós estamos aqui para te ajudar. Ou seja, trazer o proselitismo à feição da dependência do próximo. E Allan Kardec está a dizer, em primeiro lugar, avalie-se. Daí, muitas vezes, na doutrina espírita, ou na casa espírita, cada um de nós ter a seguinte noção. Não devemos criar dependência de casa espírita. No dia em que as pessoas dizem assim, olha, eu estava aí na casa espírita, estava me sentindo muito bem, eu deixei de ir e comecei a passar mal. Gente, o problema não é ter deixado de vir à casa espírita. É o nosso comportamento, os nossos valores, a maneira com que olhamos para as coisas. Então, mas não é importante ir à casa espírita? Claro que é. Este ambiente espiritual, gente, nós nem imaginamos a proteção, a abóboda que aqui existe e a luz que nos permite entender coisas que no cotidiano nós nem conseguimos ler muitas vezes. Então, dá-nos essa proteção. Em segundo lugar, recentra-nos os valores. Ou seja, nós vamos sair hoje daqui, vamos estar com a nossa família, com os nossos amigos, o dia está fantástico, não está a matar ninguém com o sol, está um clima maravilhoso, vamos usufruir do dia. Segunda-feira, que é o melhor dia da semana, não é? Sempre foi, porque está mais longe da outra segunda. Ok? Brincadeirinha, mas é o dia útil, é o trabalho. É bom, é bom, é bom. Então, nós vamos, segunda-feira, e vamos nos confrontar com umas dificuldades aqui ou acolá. Na terça, na quarta, atenção, às vezes quando há muita dificuldade somos nós responsáveis, está bem? Mas pronto. Então nós vamos começar a enfrentar as coisas do dia a dia. Um familiar que eu chamo de problema em vez de chamar de oportunidade, e assim vai. E chega lá na sexta-feira e eu já estou cansado. E se passar, nesse fim de semana eu não vou à casa espírita. 10 dias, 15 dias e por aí fora eu começo a sentir falta. Mas não é falta da casa espírita, de recentrar os valores. Espera aí, eu tenho livros. Eu tenho pessoas amigas. Então, realimenta o processo. Mas na casa espírita se sinto muito bem. Ótimo. Venha, mas sem dependência. Não achando que se não for, vai passar mal. Porque significa só que o nosso comportamento não é adequado. Vamos recordar de Jesus outra vez? Eu ia falar que na pandemia a gente teve essa experiência. Quando as casas espíritas fecharam, né? Então a gente descobriu a nossa igrejinha, né? Dentro de nós. Fomos induzidos na aparente dificuldade
a perceber aí uma oportunidade de despertamento. Muito haveria a falar sobre isso. Então Jesus diz uma coisa muito interessante. Quando ele liberta aquele jovem que estava endemoniado, eu acertei, eu normalmente não consigo falar essa palavra, endemoniado, muito bem, se é que está certo. Ele estava possesso, estava sob um processo de obsessão bastante pertinaz, e quando Jesus o liberta, a passagem é muito bonita, necessita de estudo para compreender algumas coisas, mas o mais importante que eu quero chamar a atenção é que quando o jovem está liberto, Jesus diz-lhe assim, agora vão, para ele e para o pai, agora vão, limpem a vossa casa, fechar a morada, morada espírito, limpar a casa, casa morada espírito, limpem o vosso espírito, para que 7 piores, ele acabou de ser libertado de um processo obsessivo com espíritos a perturbarem, para que 7 piores não a habitem. Espera aí. Então, eu vou à casa espírita, eu vou à igreja, eu vou ao templo evangélico, onde eu for. Sinto-me bem, senti-me libertado e por aí fora, que lindo, que maravilhoso, mas se eu não for, o processo volta. Então o problema não é da casa espírita, não é do evangélico, não é do católico, nada disso. É a limpeza do meu eu mais profundo. Limpa a tua casa. Quem é que disse isso? Jesus, nosso médico, nosso terapeuta, de forma simples, com cores vivas. Ele mostrou o processo, está aqui, ajudei ali, o processo é este, façam isto. Ponto. Simples assim. Ora, eu faço essas perguntas todas. Muito bem. Não crio dependência. Acrescento valor à minha capacidade intelectiva de perceber isto. Ótimo. Pensa, não desespera. Por favor, não desesperemos. Estamos com um problema, temos uma decisão a tomar. Não vou tomar a decisão. Toma, mas pensa nela. Ok? O mundo vai resolver. Não, não vai. Sou eu que vou resolver. Se o que pensamos fazer somente a nós nos interessa, lícito nos é pesar as vantagens e os inconvenientes pessoais que nos possam advir. Se o que pensamos fazer somente a nós interessa, é uma coisa. Agora, se interessa a outrem e se resultando em bem para um, redundará em mal para outro, cumpre igualmente, pesemos a soma de bem ou mal que se produzirá para nos decidirmos a agir ou a abstermos. Quem é que decide? Não. Nós. Ponto. Ok? Enfim, mesmo em se tratando das melhores coisas, importa ainda consideremos a oportunidade e as circunstâncias concomitantes, porquanto uma coisa boa, em si mesma, pode dar maus resultados em mãos inábeis, se não for conduzida com prudência e circunspecção. Ora, bom senso. A decisão é boa, mas como é que ela vai ocorrer? Que caminhos percorrer? Ponderação no tempo a realizar. Meios. Tudo isto. É muito curioso quando a gente pensa num comboio, né? A gente vê lá os engenheiros, né? Fazer os comboios, motores com não sei quantos HPs, um poder impressionante. E depois tem um grupo a pensar como é que trava o comboio. Ok? Ou seja, pensa, ok, ufanismo, vamos embora, vamos criar. Mas e se houver aqui necessidade de travar? Tudo isto, reflexão. Por isso é que é preciso prudência e circunspecção. Não é medo de fazer, é prever, ser maduro. Okay? Antes de empreendê-la, convém consultemos as nossas forças e meios de execução. Em todos os casos, sempre podemos solicitar a assistência dos nossos espíritos protetores, lembrados desta sábia advertência. Na dúvida, abstente. Não sei, não consigo mesmo tomar uma decisão. Peço auxílio aos benfeitores. Não tem problema nenhum. Não tem problema, absolutamente algum. Tudo bem? Espera aí, Casimiro, mas ali diz para eu pensar e vou pedir auxílio aos benfeitores. Gente, eles estão conosco. Nós não pedimos... Eu estou ali com uma dúvida. Espera aí. Eu vou perguntar aqui. César, olha. Você que percebe desta área, eu vou fazer isto. O que você pensa sobre isto? Pense sobre isso. Pensar sobre isso. Vamos pensar, vamos refletir. Mas eu vou perguntar a quem sabe um pouco mais do que eu. Ora, se eu estou a pedir auxílio por alguma coisa que, no meu raciocínio, eu não consigo encontrar também a resposta, eu não posso pedir aos meus benfeitores? Claro que posso. Para ouvir, para receber.
Mas se eu chegar para o César, agora eu vou pegar vocês, né? Não vai. Se eu chegar para o César e disser assim, César, eu vou fazer isto, assim, 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 assado, o que é que o César vai me dizer? Força, vai amigo, eu estou contigo, se precisar eu ajudo-te. Livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Agora, se eu perguntar, ele vai me ajudar. Então eu não vou dizer para os benfeitores, eu vou fazer assim, quero auxílio. Diferente, não é? Ok? Amigos comudantes? Então lá. Prece. Como é que se faz com este conceito? Como é que se faz não é obrigatório, hein? Em nome de Deus Todo-Poderoso, inspirai-me, bons espíritos que me protegeis, a melhor resolução a ser tomada na incerteza em que me encontro. Encaminhai meu pensamento para o bem e livrai-me da influência dos que tentarem transviar-me. Ponto. Só isso. Espera aí, não é preciso uma oração muito longa explicar o processo? Não. Eles sabem. Simples assim. Eu preciso é de inspiração. O que é que eu estou a pedir? Solução? Não, estou pedindo inspiração. Inspirai-me. E nas aflições da vida? Como é que eu vou orar nas aflições da vida? Vai ficar para a semana, não na próxima, já explico porquê. Para a próxima semana, dia 18, não há esse trabalho público. A casa está encerrada, porque na próxima semana os trabalhadores desta casa estarão na reunião de trabalhadores da União Espírita da região do Porto, onde as casas se congregam e vão fazer trabalhos em conjunto para reavaliar valores, conceitos, aprenderem uns com os outros. Está bem? Então, no próximo domingo, nós não estaremos cá. Está bem? Ou seja, passa-se para outra. Ora, nesta altura, talvez falemos das aflições da vida. Está bem? Não posso garantir, depende de quem vem, e eu julgo que será tema livre. Está bem? De qualquer forma, o Evangelho está à disposição. Se não tiverem, temos a biblioteca das Casas Francisco Xavier a funcionar. Basta falar com Carolina, seu tempo. Não agora, está bem? E podem ter esse livro ou outros. Não esquecer que temos a biblioteca em funcionamento. Está bem? Muito bem. Dúvidas? Das duas, uma. Foi muito bem explicado, não se entendeu nada, não é? Foi claro. Foi claro? Obrigado, Cristiano. Eu lembro-me até hoje desta, eu estava na escola, foi lá por volta do 6º mês, a professora perguntou, era o primeiro ano, perguntou, então, meus meninos entenderam as lições todas até agora? Professora, eu não entendi a partir com o mesmo nome da senhora. A partir daquela parte que eu não entendi. Mas depois a coisa foi passando. Ou entendi tudo ou não entendi nada. Mas o fundamental aqui, estou a brincar, obviamente, seria um desrespeito com a professora, né? Não lembrar o nome dela. Agora, o que vamos levar? O amor ao estudo. O desejo de aprender para que o aprendizado adentre em nós, não fique pela superfície, adentre em nós, para que a nossa oração, a nossa comunicação com a espiritualidade seja madura, lúcida. Ah, mas e quem não tem essa lucidez? Ora com o coração. Há pessoas que não precisam disto para orar com um amor imenso. Não é preciso ser espírita. Mas permitam-me dizer, quem precisa de espiritismo somos nós, espíritas. Não somos melhores do que ninguém. Temos mais responsabilidade. E mais uma vez, para mim e para todos nós, recordamos de Jesus, quando está com o seu grupo de discípulos que desejam aprender as essências e os caminhos da vida, seus objetivos. Ele pergunta-lhes, e vós, que sabeis estas coisas, que fazeis de diferente? É aqui que até para orar nós temos possibilidade de fazer diferente. E fazemos de forma diferente. Porque nós não acreditamos, nós sabemos. Tudo bem? Então vamos encerrar o trabalho, nosso encontro.
o sorriso de uma criança, o seu riso, é uma lembrança doce da renovação. Enche-nos a alma. Neste momento, junto a nós encontram-se os nossos benfeitores, nosso anjo da guarda. Todo o ambiente se ilumina com a nossa própria emoção, acrescida deste doce perfume da espiritualidade que trabalha em nome de Jesus. Quando nós, enquanto espírito, nos sintonizamos com o bem, desapegando-nos ainda à nossa medida da matéria, a nossa luz se expande. Então cada um de nós consegue e brilha e doa neste momento luz, gratidão, paz. E os nossos benfeitores ampliam essa luz e doam também da própria luz. É uma luz safirina, suave, que não fere, e que impregna cada uma de nossas células, transformando-as também em pontos brilhantes. Nosso corpo físico acolhe estas energias renovadoras. E recordando-nos de Ti, Jesus, quando caminhavas em pleno mercado, com a multidão a tocar-te, a desejar ouvir Tuas palavras, a venerar-te de forma, às vezes, até inconsequente. Mas caminhavas entre o povo e disseste aos Teus discípulos: alguém me tocou. E eles, muito espantados: Senhor, mas todos te tocam. Eu senti sair virtude de mim. Eis que uma voz reclama a atenção de Jesus e daqueles que o seguem. Fui eu, Senhor. Eu estava doente há muito tempo, mas sabia que bastava tocar as Tuas vestes para receber a cura que buscava. A Tua fé te curou. Foste Tu, Jesus, que doando do Teu amor, despertaste naquela alma a consciência de que a fé dela a havia curado. Mestre amado, permaneceremos com o nosso pensamento em Ti, naquela tarde inolvidável. E vamos orar em silêncio. Cada um de nós, Senhor, guardará alguns instantes para agradecer, para louvar, para pedir. Façamo-lo durante estes instantes, sem pressa, deixando evolar a nossa alma com paz, com harmonia. Então oremos. Querido Jesus, na força de Tua presença, todos nós nos recomendamos a Ti. Todos nós reforçamos os pedidos que foram feitos, doando de nossas melhores emoções. Transformamos a gratidão em uníssono ao Teu coração, aos nossos benfeitores, aos familiares que conhecemos e que partiram,
e que estão em nossa memória viva. E por aqueles que, porventura, aqui foram lembrados por não nos desejarem o bem, por estarem com sede de paz, mesmo que não sabendo. Enfim, Senhor, recordamo-nos que disseste que quando 2 ou mais estivessem reunidos em Teu nome, Tu ali estarias. Fica o registro desta nossa certeza, deste nosso conhecimento, de que permaneces conosco, direta, indiretamente através de Teus mensageiros, e rogamos em favor de todos aqueles que ainda não encontraram a bênção do caminho para o bem, para a libertação das coisas da matéria. Não estamos a dizer-te, Jesus, que a bênção não exista. Nós, porventura, ainda não encontramos. E somos todos irmãos, filhos de um mesmo Pai amoroso. Recomendamos, Jesus, os nossos lares também. Aqueles que conosco convivem, para que recebam das bênçãos desta manhã. E acompanha-nos de retorno aos próprios lares, ou a qualquer compromisso já assumido. Mas seja, Jesus, a companhia que adentra em nosso íntimo, para que nossos valores reflitam o que desejas para cada um de nós, Jesus. E assim, encerramos a tarefa da manhã. Muito obrigado, Senhor.